Eu quero mostrar mais uma vez a plateia aqui, o povo de Deus que está nesse lugar aqui, já escrevendo o seu pedido de oração. Eu quero dizer para você que você pode fazer isso daí também, da onde você está. Você que está no Rio de Janeiro, eu quero chamar a sua atenção para você que acompanha a nossa programação pela internet, você que está aí na cidade de Salvador, no estado da Bahia, você também pode fazer o seu pedido. Pegue uma folha, um papel e uma caneta, e eu quero orientá-lo agora como pedir o sim de Deus. Para receber o sim, existem alguns segredos. Será que o sim de Deus é para todos? Será que todos recebem o sim de Deus? O que eu devo fazer, Patrícia, para receber o sim de Deus? Se está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, versículo 19 e versículo 20, que por todas as promessas feitas por Deus, nós temos o sim em Cristo Jesus. Por que é que então eu não recebi ainda o meu sim? Ou melhor, o que devo eu fazer para receber o meu sim nessa noite? Você quer saber o que você deve fazer? Eu quero saber se você tem curiosidade. Porque tem gente que não recebeu e também não faz nada para descobrir por que não recebeu, a não ser murmurar. E o caminho que mais afasta o homem da aprovação de Deus é a murmuração. Quando você começa a reclamar, você acha que de tanto reclamar Deus vai te ouvir. Mas é exatamente por tanto reclamar que você não sai do lugar. Né? E eu quero hoje te ensinar algumas coisas que você deve fazer. Inclusive, eu quero que você pegue o papel e a caneta para que você possa anotar algumas coisas que você precisa fazer para receber o sim de Deus. Que existe sim um passo a passo para receber o sim de Deus. Você precisa sim tomar atitudes que são comuns a todas as pessoas. Atitude para magros, gordos, brancos, negros, ricos, pobres. Atitudes que todos têm que tomar. Mas entre esse passo a passo, existe algo que é individual. E que cada um precisa descobrir o que Deus quer individualmente de cada um de nós. O primeiro passo para recebermos o sim de Deus é reconhecermos nele o nosso Senhor e Salvador. É impossível uma pessoa receber algo de alguém que ela não valoriza. Você vai pedir ajuda médica de um médico que você não acredita nele? Você procuraria o consultório médico ou você iria até o hospital que você não acredita? Você iria até o hospital que você só tem notícia ruim? Você escuta que ali morreram tantos? Que ali tantos foram mutilados, você iria a esse hospital? Evidentemente que não. Assim é Deus. Como eu posso receber o sim de Deus, se eu não confessei que Ele é o Senhor da minha vida, se eu não declarei dependência dEle. E eu não estou falando de religião, porque pessoas até mesmo de outras religiões, pessoas que confessam outra religião, reconhecem em Deus o seu Senhor e muitas das vezes recebem o sim de Deus, porque Deus ele não dá a sua glória a outro. O segundo passo para você receber o sim de Deus e permanecer com o sim de Deus, porque às vezes a gente acha que receber o sim de Deus é a coisa mais difícil. E eu quero te dizer nessa noite que o seu sucesso significa várias portas de fracasso. Como é que eu posso ser um fracassado depois de ter vencido? Se eu não tiver estrutura para sustentar o meu sucesso pode ser a grande porta do meu fracasso. E para receber o sim de Deus, o primeiro passo é reconhecer nele poder para me dar o sim. Se eu visito um médico e vou até ali buscando a saída para o meu problema, é porque eu dou valor àquele médico. Então você precisa dar valor a Deus. Você precisa reconhecer em Deus uma porta. O segundo passo é fazer aquilo que Deus lhe pede para fazer.
De que adianta você ir ao médico, receber uma orientação para que você saia daquela enfermidade ou para que aquela enfermidade saia de você e você volta para casa dizendo: olha, eu fui no melhor médico da cidade. Eu paguei pela consulta mais cara que havia na cidade. Olha, o meu plano de saúde é o que me dá a melhor condição de acesso aos aparelhos médicos e me dá também condição de fazer um grande atendimento médico, mas eu volto para minha casa e não compro a receita, não compro a medicação que aquele médico passou. Não adianta você reconhecer valor se você não admitir valor. Então, reconhecer em Deus a sua saída e admitir que Deus é a sua saída são duas coisas muito importantes que você precisa fazer para receber de Deus o sim. Eu reconheço em Deus o valor e eu faço aquilo que Ele me pede para fazer. E eu cumpro aquilo que Ele me ordena para fazer. E eu obedeço os seus princípios e eu reconheço os seus valores. O terceiro passo, então, para você receber o sim de Deus é compartilhar. Muitas pessoas acham que quando recebem algo valioso, elas precisam esconder aquilo e guardar para dentro de si. Mas Deus não nos chamou para sermos poços. Deus nos chamou para sermos fontes. Quando Deus nos entrega algo e nós aprendemos o segredo da partilha, nós partilhamos aquilo com as pessoas, aquilo que Deus nos deu se multiplica e nós nos tornamos pessoas altamente abençoadas em todas as áreas da nossa vida. Quando nós aprendemos a partilhar a grandeza e a dimensão que Deus nos deu, Ele começa a nos entregar cada vez mais sims, e cada vez mais sims, e cada vez mais sims, e cada vez mais sims, de modo que alcançamos a plenitude da sua glória, e a sua glória não tem fim, a sua glória não acaba, e aí passamos de abençoados para abençoadores. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Não há saída para você não ser um homem ou uma mulher que sabe receber o sim de Deus. Você precisa reconhecer nele valor, admitir o que ele lhe pede para fazer e partilhar com as pessoas o sim de Deus. E todas as pessoas que fazem isso recebem o sim de Deus. Eu tenho certeza disso, porque a palavra do Senhor não é mentirosa. Mas existem alguns segredos para manter este sim. Por que pessoas tão abençoadas, de repente, perdem a bênção de Deus e começam a viver no meio da turbulência, como se nunca tivessem experimentado o sim de Deus? Eu preciso te dizer que todos os sim que Deus ministra sobre a tua vida é para a glória dele. Nós temos que aprender a não nos exaltar. Nós temos que aprender a exaltar aquele que derramou sobre nós todo o poder entre os céus e a terra. Deus nos ensina que em teu nome podemos todas as coisas. E quando o homem recebe o sim de Deus, quando o homem começa a multiplicar as bênçãos e ele começa a crescer, ele começa a possuir riquezas, e ele começa a ter uma família abençoada, um emprego abençoado, e ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a crescer, e ele compra bens, aquilo vai entrando no coração e ele começa a ter o poder que o homem na terra tanto busca. E nós devemos ser crentes no Senhor Jesus e saber que podemos dormir ricos e amanhecer muito pobres, se aquele Todo-Poderoso quiser tirar o sim da nossa vida. Hoje Deus nos chama e nos ensina a como receber o sim e, mais que isso, a como manter o sim de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos deu as promessas e, através de Jesus, Ele nos deu a resposta para cada uma das promessas. Agora, manter a promessa na nossa vida não é nem dom de Deus, nem dom do Espírito Santo, é o nosso próprio dom. Sabe por quê? Porque Deus não pode fazer nada que você não queira. Deus não pode fazer nada que você não deixe Ele fazer. E se você escolher o orgulho,
se você escolher a prepotência, se você escolher a arrogância, o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, ele é um Deus educado. E ele se retira e vai abençoar o próximo, que sabe se dobrar diante dele, que sabe se humilhar diante dele, que sabe reconhecer nele o seu poder, a sua glória. Existem alguns segredos de como manter o sim de Deus na minha vida. Mas, Patrícia, eu não tenho meu emprego. Mas, Patrícia, eu estou aqui doente. E eu quero te dizer que para todo problema existe uma solução, e a solução é Jesus. Eu preciso te dizer que o Deus que eu sirvo é o Deus que cura, é o Deus que abre porta, é o Deus da provisão. O profeta disse: fui moço, agora sou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão. A nossa pergunta não deve ser o porquê, mas o para quê. Quando Deus nos permite passar pelo vale, quando Deus nos permite entrar no deserto, quando Deus fala conosco no meio daquela circunstância difícil, com certeza Ele tem um grande propósito, uma grande maneira para nos tirar dali. Muitas das vezes, ou praticamente todas as vezes, que Deus nos leva para o lugar da dificuldade, Ele nos leva também para o lugar da exaltação. Eu gosto muito de uma expressão desse tempo moderno chamado fast food. Rapidamente você vai ali e se alimenta. E às vezes a gente pensa que com Deus é desse jeito também. Rapidinho eu vou ali, faço uma oração e tudo se resolve. Mas com Deus as coisas são um pouco mais difíceis. Nós não podemos apenas querer o Deus que resolve tudo naquela hora, naquele momento, e se Ele não fizer, nós viramos as costas para Ele e não queremos mais dar o sim para Deus. Já rejeitamos a sua palavra, já rejeitamos a sua promessa, às vezes tratamos mal os pastores, os profetas, começamos até mesmo a colocar em dúvida a unção de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher. O nosso Deus é sim um Deus rápido, um Deus full, um Deus que faz na hora e não pergunta para ninguém se deve ou não fazer. Mas o nosso Deus também é um Deus de processo. É um Deus que vai fazendo com que a cada dia, com que a cada instante, com que a cada momento a sua glória vá se estabelecendo sobre a nossa vida. E essa não é uma opinião minha. Está escrito na palavra de Deus que a vida do justo vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Porque o dia perfeito de Deus para a sua vida é uma junção de vários dias, onde a glória dele vai se manifestando, vai se manifestando, vai se manifestando, até que as pessoas de longe conseguem enxergar o poder de Deus sobre a tua vida. E para isso você precisa seguir os 3 passos. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Deus não pode fazer algo por alguém que não o valoriza, por alguém que não o reconhece, por alguém que não o acredita, não dá crédito a Ele. O segundo passo é obedecer, é cumprir a receita, é fazer exatamente aquilo que o médico disse para você fazer, é cumprir a palavra do Senhor, é amar ao próximo como a ti mesmo, é ser sustentáculo vivo da tua obra na terra, é abrir o coração para que as palavras do Senhor se manifestem dentro da sua vida. E o terceiro passo é entender que você veio no mundo para ser ponte entre as pessoas, veio no mundo para partilhar, ainda que seja dor, Patrícia, ainda que seja dor, de vida a alegria, de vida a fartura, de vida a miséria. Pense sobre isso. Mas eu sou um pobre miserável, divida com alguém. Eu tinha sobre o meu ombro um grande peso. E Deus, no decorrer dos últimos 90 dias, me deu a graça de dividir esse peso com outras pessoas. O peso pode ter continuado o mesmo, mas sobre o meu ombro ele diminuiu consideravelmente. E isso é dom de Deus. E eu tenho certeza que nessa noite Deus te chama para entender que Ele é o Senhor da sua vida, que obedecê-lo é a poupança maior que o homem pode fazer na terra. E viver partilhando, e viver dividindo, e viver entregando aquilo que Deus lhe deu é algo profético.